Gleice, esse momento não é um momento simples, né? Nós temos procurado, dentro das possibilidades, né, fazer desses limões uma limonada deliciosa, né? Procurando trabalhar da melhor forma possível com tudo que está acontecendo com a gente, procurando ver oportunidades, né, ao invés de problemas. Mas nós sabemos, sim, que esse momento de retomada envolve um auxílio mútuo, né? Um trabalho em equipe, uma ajuda bem bacana. Então, eu queria que você já começasse, né, colocando para a gente, com relação à importância da equipe, né, e o que ela pode nos ajudar. Vou aproveitar direto o tempo, viu? Vamos lá, com você. Vamos lá. Então, gente, é assim. Se sozinho é difícil, como a equipe a gente tem uma força triplicada, a gente não pode abrir mão da equipe em hipótese alguma, né? Hoje não dá para imaginar uma odontologia sem equipe, não tem como. Eu sei que tem vários profissionais que ainda trabalham sem ninguém, ainda trabalham sozinhos, mas a partir do momento que tiverem alguém para ajudar ali, depois vão se perguntar como é que eu fazia antes, porque realmente não faz sentido a gente não ter equipe hoje, né? O tempo que você gasta em agendamento, em confirmação, em limpeza de sala, em instrumental, isso é tempo produtivo, é tempo que você estaria ali trabalhando diretamente com o paciente, além da percepção que passa para o paciente, é uma percepção realmente de economia, de falta de estrutura, até de falta de higiene, porque não tem como, você para abrir uma porta para atender um telefone, né? Falta de atenção. Então, assim, equipe hoje é tudo. E ter uma equipe treinada é o mais importante, porque não adianta nada ter uma equipe e você continuar levando o trabalho para casa, fazendo tudo depois que você termina o seu atendimento, né? Então, a equipe tem que ser treinada para saber o que fazer, né? A gente precisa entender que antes do paciente chegar lá na tua cadeira, ele passou por um atendimento telefônico, ele passou por um atendimento via WhatsApp, um atendimento presencial. E que se isso não for bom, ele não vai chegar a te conhecer. Por melhor que você seja, ele não vai conhecer. Já Sabe? acaba por ali. Se eu não tiver, se essa primeira impressão, essa primeira atendimento não for fantástico, é difícil ele chegar até você, por melhor que seja a indicação, tá? Hoje as pessoas falam, eu não vou pagar para passar por isso. Eu não vou pagar para ser tratado assim, né? E aí as pessoas acabam não indo. Então, ter uma equipe é fundamental, assim, nem dá para imaginar como é trabalhar hoje sem equipe, mas ter uma equipe treinada é o mais importante dentro desse padrão de odontologia que vocês vivem hoje. E esse momento que a gente está vivendo, como você falou, esse limão todo aí que a gente está passando, é um momento que dá para a gente treinar a nossa equipe, né? É um momento, assim, fantástico para a gente colocar em prática tudo o que a gente adiava. Então, as milhares de vezes que alguém perguntou para vocês, você já calculou seu preço de custo? Você fala, não dá tempo. Você já fez o levantamento de quem tem que retornar? Não dá tempo. Controle de orçamento, tudo aquilo que não dava tempo, agora tem que dar tempo. Agora a gente tem que conseguir colocar em prática. E acho que uma dessas coisas que não dava tempo era pensar no atendimento da tua equipe. Então, acho que a gente podia começar com descrever todas as tarefas da equipe, todas. E quando a gente descrever essas tarefas, vocês vão ver que tem coisas que vocês nem sabiam que eram feitas lá na recepção de vocês, tem coisa que nem é levantada, são tarefas que as pessoas nem se lembram de fazer, nem coloca como uma tarefa e que é importante, né? Então, quando a gente consegue descrever todas essas tarefas, a gente vai conseguir depois dividir essas tarefas por tempo. Porque um grande problema na recepção, a recepção é multitarefa, acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, um grande problema da recepção é que ela faz tudo quebrado. Então, ela atende o telefone, ela vai responder no WhatsApp, ela para pegar uma ficha, é tudo muito quebrado. E aí a gente começa a ter a falta de atenção, os erros, não saber onde guardou uma ficha, esquecer de chamar alguém, né? Fica tudo pela metade. Então, se a gente consegue colocar as tarefas no papel, a gente consegue dividir entre os recursos que nós temos, as pessoas que trabalham para a gente, e também dividir os horários. As clínicas têm muita dificuldade em divisão de tarefas. Porque... Gleice, só uma coisinha. Aí, no caso, a divisão de tarefas, a divisão não.
a relação das tarefas seria o checklist de cada funcionário, nesse caso aí da recepção, é isso? E bem detalhado, bem detalhado. Então, por exemplo, se uma vez por semana tem que regar as plantas, essa tarefa tem que entrar, entendeu? Se tem que ir no correio, tem que entrar. Tudo tem que entrar lá. Responder a mídia social, o e-mail, porque aí você vai organizar as tarefas por tempo. Então, por exemplo, das 8 às 9, a gente vai fazer as tarefas de abertura da clínica. Ligar ar-condicionado, ligar computador, repor copo, repor papel. Das 8 às 9 eu sei que é isso. Aí depois a gente vai fazer as tarefas de lembrete do agendamento da parte da tarde. Aí depois a gente vai fazer a separação de ficha. Lógico que vai ter telefone nesse meio do caminho, vai ter atendimento presencial, mas sabe que em uma hora dá para ser feito aquilo mesmo com o telefone e atendimento presencial, entendeu? Então a gente encaixa nos horários, que é para ter certeza que todas as tarefas vão ser feitas, que todo mundo entende que naquele momento aquela é a tarefa, tá? E se eu tenho mais de uma pessoa, aí eu tenho que dividir as tarefas entre essas pessoas. Eu gosto de dividir o atendimento para uma pessoa e o administrativo da recepção para outra. Então, uma pessoa fica focada em atender o paciente que está lá, em colocá-lo para dentro, em levar a ficha, tudo que tem a ver com o presencial do paciente. E a outra fica com a parte burocrática, que é cobrar, emitir guia, né? Tudo que tem que fazer burocrático que eu não preciso estar ali prestando atenção no paciente, né? As clínicas têm medo de dividir tarefas, porque elas acham que conforme divide as pessoas não vão fazer, não vão se ajudar mais, né? Mas é exatamente o contrário. Quanto mais divididas as tarefas, melhor é. Mais eficiência você vai ter. Se hoje você chegar na sua clínica e falar assim, quem perdeu a ficha? Por que a gente não está achando a ficha? Quem foi que guardou a ficha errada? Ninguém vai ser. Não vai ser ninguém. Eu não peguei, sumiu, andou. A ficha criou perna e andou sozinha, né? Então, quando tem uma responsável, a responsável é aquela pessoa. Não interessa quem guardou, ela é a responsável, ela que tem que ir atrás da ficha. E se ela perder tempo com isso, da próxima vez ela vai prestar mais atenção. Ela vai fazer com que os outros prestem mais atenção. Então, a gente precisa ter tarefas bem definidas. Gleice, só uma coisinha interessante. O Ricardo Novak sempre fala para a gente do estoque mental. Então, a gente trabalha assim com o nosso estoque mental. Então, às vezes fala assim, não, mas é que espírito de equipe, um tem que fazer pelo outro. Aí, dessa forma de falar, dá a sensação de que a tarefa tem que ser feita por todo mundo ao mesmo tempo agora. Aí fica aquela confusão. Então, na verdade, é necessário dividir muito bem essa tarefa e nomear muito bem quem é o responsável por cada item, né? E o espírito da equipe entra no sentido assim, eu terminei as tarefas que eu sou o responsável, eu posso colaborar com a minha colega. O atendimento está muito alto na recepção, eu vou deixar um pouquinho as minhas tarefas e vou colaborar ali, porque o foco é no paciente, sempre, sempre. Então, se eu precisar deixar para depois, ok, né? Mas se eu não tiver essa divisão, ou todo mundo faz a mesma coisa, ou todo mundo não faz alguma coisa específica, então essa divisão... Fica coisa por fazer. Perfeito. E quando você faz isso no papel, você, dono da clínica, começa a entender quais atividades não estão sendo feitas, né? E tem atividade que não é feita, tá? E não é porque, assim, elas não quiseram fazer. É porque não entra na rotina. Então, são atividades que só são feitas quando você sai para um congresso, quando a clínica para, porque não entra na rotina, não tem como caber na rotina. Né? Então, quando a gente põe no papel, a gente vai descobrir essas atividades e também a gente vai conseguir perceber se é possível fazer. Porque, às vezes, gente, a gente pede algo que é impossível. Não tem como. Né? Tá além da força das pessoas, por mais que elas tentem. Porque é muita coisa no mesmo horário, é muita tarefa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como a gente não põe no papel, a gente não sabe. Então, nesse momento, dá para você fazer essa divisão de tarefas e dá para você repassar cada tarefa. Que aí já seriam os processos. Então, por exemplo, vamos falar de uma tarefa de reativação, tá? A tarefa de reativação, ela tem que entrar ali semanal na sua clínica. Então, vou escolher um dia na semana que você tem um movimento menor, vai destinar lá 2 horas para reativação. Mas você sabe que durante a semana, pelo menos 2 horas, vai ter reativação na sua clínica, certo?
Aí eu já defini a tarefa, já sei quem vai fazer. Então, ó, 1 hora vai fazer a fulana, às 2 horas vai fazer a ciclana. Eu dividi uma tarefa com duas, não tem problema, tá? Ou então, não, é só a fulana que fala melhor que vai fazer. A tarefa é dela, toda sexta, das 2 às 4 da tarde, ela faz reativação. Ok. Aí, eu preciso definir o processo. Por quê? Porque senão eu vou falar para a pessoa assim, liga e fala que ele tem que voltar. Aí ela vai ligar e vai falar, tô ligando porque o doutor falou que você tem que voltar. Foi a instrução que você deu, né? E aí, não deu nem para sentir saudade de você ainda. Aí a gente vai ter uma resposta baixa dessa ação, porque ela não foi pensada, né? Ela não foi estruturada. Então precisa chamar essa pessoa que vai fazer a ação e estruturar com ela. Vamos entender o que você vai falar, como o paciente pode responder, o que ele pode te perguntar, né? E aí você estrutura, isso que a gente chama de processo. Ou escrito, ou você grava um vídeo fazendo, porque essa pessoa saiu, entrou outra, com um vídeo qualquer um faz.